Bom dia, hoje é terça-feira, 31 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. A Câmara pode votar regime de urgência para um projeto que combate a misoginia na internet. O presidente da Câmara destaca avanços na educação e reforça o papel da instituição em projetos do setor. A comissão aprova a prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva. E vamos conhecer finalmente o segundo capítulo da reportagem especial sobre o Dia Mundial da Água. O plenário pode votar regime de urgência para um projeto que combate a misoginia na internet. A discriminação contra as mulheres nas redes levará à punição de plataformas e dos autores dos ataques. Os detalhes com o repórter Antônio Vital. Está na pauta do plenário da Câmara requerimento para que ganhe regime de urgência projeto que pretende combater misoginia na internet, ou seja, postagens que incentivem violência ou discriminação contra mulheres em aplicativos e redes sociais. A proposta estabelece obrigações para as plataformas e prevê punições para os autores de ataques contra mulheres. Também cria uma política nacional de educação digital para debater o impacto desses conteúdos e conscientizar pais e professores. Se for aprovado o regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. De acordo com a autora, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, o objetivo é combater o ódio online, prevenir que esses ataques virem violência física e assegurar a dignidade das mulheres. O que nós assistimos hoje é que a misoginia se tornou um mercado nas redes sociais. O ódio contra as mulheres é lucro nas redes sociais. A nossa proposta é criar um projeto que proteja, que construa um ambiente seguro dentro das redes sociais para as mulheres. Nós queremos construir uma política de educação digital, uma política de prevenção a esses episódios de humilhação e ódio que as mulheres hoje são submetidas. De acordo com o texto original, as redes sociais deverão adotar canais de denúncia e, em casos de conteúdos ilícitos, terão que retirar o material em até 24 horas. O descumprimento pode acarretar punições como multa e até indenização aos atingidos. Além disso, fica proibida a monetização de conteúdos que violem a lei, ou seja, obter lucro com esse tipo de postagem. O projeto é uma das prioridades da bancada feminina da Câmara, como explicou a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, coordenadora da bancada. Conclamamos esse plenário para uma reflexão profunda. É necessário criminalizar a misoginia, é necessário criminalizar essas grandes empresas Big Techs que têm se utilizado do seu poder econômico para regular os seus algoritmos, para cometerem crimes na esfera digitais e não estão sendo punidos. O pedido de urgência foi apresentado pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que comparou o alcance do projeto à Lei Maria da Penha. Fui o autor do requerimento de urgência para que esse projeto fosse votado, já tem a maioria das assinaturas e aqui nós fazemos o apelo também para que seja votada a urgência, seja construído um relatório que proteja as mulheres no ambiente digital. Vai ser a Lei Maria da Penha do ambiente digital, porque a mulher não pode ser agredida nem dentro de casa, nem na internet, nem na rede social, nem em nenhuma dessas formas. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do pedido de urgência para o projeto que pretende combater misoginia na internet, com obrigações para as plataformas e punição para autores de ataques contra as mulheres. Recentemente, o Senado aprovou o projeto que inclui a misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação. A proposta também precisa ser avaliada pela Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. A comissão aprova projeto que prevê prisão imediata do agressor que descumpre medida protetiva. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê a prisão imediata do agressor que descumpre medidas protetivas relacionadas à violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, doente ou pessoa com deficiência. Segundo o texto, a medida protetiva deverá ser substituída por prisão preventiva em casos de desobediência ao uso correto da tornozeleira eletrônica ou a ordem de manter distância da vítima de violência. A proposta altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Por recomendação do relator, deputado Marangoni, do União Brasil de São Paulo, a CCJ aprovou o texto elaborado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para o projeto do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Durante o debate na comissão, Marangoni comentou casos recentes de descumprimento de medidas protetivas. De forma recorrente, a gente vê vagabundo que tem medida protetiva para não se aproximar da vítima, em especial nesses casos de crime violento, violência contra a mulher.
reiteradas vezes a gente vê, ele tem medida protetiva, ele quebra a tornozeleira, ele se aproxima da vítima e agride novamente, revitimiza essas mulheres que já foram vítimas de violência, e esse projeto de lei converte qualquer descumprimento em pena de prisão preventiva automaticamente. O projeto de lei que prevê a prisão preventiva de quem descumpre medidas cautelares relacionadas à violência doméstica ou familiar segue agora para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. E punição para quem agir de má fé durante processos de violência doméstica ou familiar contra a mulher é aprovada na Câmara. Confira os detalhes na reportagem de Sofia Peçanha. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a aplicar punições para quem agir de má-fé. A proposta, de autoria da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, foi aprovada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. A medida altera a Lei Maria da Penha, com o objetivo de aplicar sanções para quem agir com deslealdade no curso do processo, invenção ou distorção de fatos propositalmente e tentativa de prejudicar outra pessoa injustamente são algumas condutas ilegais. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora na Comissão de Constituição e Justiça, explicou. A má-fé não ocorre pela simples inexistência de condenação ou falta de prova, mas é caracterizada quando a parte ofensora ou ofendida deliberadamente tenta desrespeitar a justiça, utilizando-se de instrumentos ilegais. Pelo texto aprovado, se o juiz entender que alguém agiu de má-fé, essa pessoa pode ser punida com multa de até 10 salários mínimos. Durante a votação na Comissão da Mulher, a relatora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, concordou que a medida contribui para o bom andamento dos processos e da proteção às mulheres. Consideramos, pois, que tais aperfeiçoamentos ajudarão a evitar excessos e abusos das partes, conferindo maior credibilidade à Lei Maria da Penha e maior prestígio à verdade real, ampliando a proteção de todas nós mulheres brasileiras. Os danos processuais já estão previstos no Código de Processo Civil e ocorrem quando uma das partes, autor ou réu, não age de forma correta. Para essas condutas, o Código prevê penas como multa e indenização à parte contrária pelos prejuízos que sofreu. Agora, o projeto que aplica punições para quem agir de má-fé em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha. Mulheres vítimas de violência poderão romper contratos de aluguel residencial ou comercial sem precisarem pagar multas. O projeto nesse sentido passou pela Câmara e agora depende da aprovação do Senado. A repórter Júlia Lopes explica os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta mulheres vítimas de violência doméstica do pagamento de multa por rescisão antecipada de contrato de aluguel. A proposta da deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, prevê que a inquilina fique dispensada apenas da multa rescisória. Permanecem, no entanto, as obrigações de quitar aluguéis vencidos e demais despesas até a entrega do imóvel. Além disso, para ter o direito ao benefício, será necessária a comprovação do risco por meio de medida protetiva de urgência. A relatora da proposta, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a medida reforça a proteção às mulheres ao evitar que a saída de um ambiente de violência gere prejuízo financeiro. Que ela não vai declarar que ela sofre, ela vai ter lá a protetiva, ela tem que comprovar, né? Isso não é uma brincadeira. Por outro lado, ela fica isenta tanto da multa residencial quanto da multa do imóvel comercial. Deixa claro que o que é devido ela vai pagar dentro das suas possibilidades, porque imagina, ela tem que buscar um outro emprego. Primeiro ela se socorre, eu preciso viver. Depois ela vai se organizar. Então o código diz o quê? Eu devo, mas eu não tenho que pagar de qualquer jeito, eu tenho que adequar a minha dívida àquela realidade, e esse projeto traz essa luz. O texto aprovado também amplia a rescisão antecipada sem multas para imóveis comerciais utilizados pela vítima como local de trabalho. Outra mudança é o aumento do prazo para a desocupação do imóvel após a notificação ao proprietário, que passa de 10 dias para 60 dias. O projeto altera a lei do inquilinato. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que ano passado 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil. Em muitos casos, os feminicídios ocorrem mesmo após denúncias ou concessão de medidas protetivas. Aprovado em todas as comissões, o projeto segue agora direto para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
comissão aprova projeto que proíbe atenuantes em crimes de violência sexual. A repórter Maria Neves tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que proíbe a redução de pena para crimes sexuais, independente da idade do agressor. A proposta também veda a diminuição do prazo de prescrição de crimes de natureza sexual. O projeto ainda será votado pelo plenário. Atualmente, a legislação determina que nos casos de violência sexual cometidos por menores de 21 anos no momento da agressão e de maiores de 70 anos quando for proferida a sentença, a pena pode ser reduzida à metade. O tempo de prescrição também cai pela metade nessas mesmas circunstâncias. Uma lei que entrou em vigor no ano passado, também sugerida por Laura Carneiro, proíbe a redução de pena e de prazo de prescrição caso a vítima de violência sexual seja mulher. O objetivo do projeto aprovado é estender essa vedação a todos os crimes sexuais. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, afirma que, embora a violência sexual afete na grande maioria dos casos mulheres e meninas, homens e meninos também podem ser vítimas e merecem igual proteção do Estado. Nós vemos uma escalada no país de crimes sexuais. Acontece cotidianamente fatos lamentáveis, de maneira que, ao tirarmos das circunstâncias de atenuação de pena e também no que diz respeito à redução dos prazos prescricionais, os praticantes desses crimes, nós vamos estar, de certa forma, colaborando com uma justiça que seja eficiente, que seja célere. Com a mudança, todos os agressores sexuais ficarão sujeitos ao cumprimento integral da pena. O aumento do prazo de prescrição do crime também é importante, como explica Ricardo Aires, porque a Justiça passa a ter mais tempo para investigar os casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. O presidente da Câmara destaca avanços na educação e reforça o papel da instituição em projetos do setor. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou os avanços da educação no país e reafirmou a importância dos professores para o avanço no setor. Mota participou do anúncio da inauguração de 7 obras de educação executadas pelo país. As entregas abrangem 18 creches, 23 escolas de tempo integral, 43 obras de 12 institutos federais, 10 obras em 9 universidades e 13 obras em 11 hospitais universitários. O evento, que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também celebrou 99 mil escolas públicas que já contam com internet de qualidade para uso em atividades escolares. Celebramos neste momento a inauguração de 107 obras em instituições educacionais executadas de norte a sul do Brasil, do campo à cidade, e também um marco de 99 mil escolas públicas que passaram a contar com internet de qualidade para atividades escolares. Cada escola que abre suas portas com internet de qualidade reforça um compromisso simples e urgente: garantir que nenhum estudante do Brasil fique offline do futuro. Para Hugo Mota, o Brasil teve uma importante reestruturação da educação nos últimos 4 anos e destacou que a pauta da educação é sempre uma das prioridades da Câmara. Hugo Mota lembrou a aprovação do Plano Nacional de Educação no ano passado pelo Congresso. A Câmara dos Deputados deu passos decisivos ao aprovar, querido ministro Camilo Santana, o novo Plano Nacional de Educação, com metas claras de conectividade, tempo integral e financiamento. Já o Sistema Nacional de Educação foi consolidado em lei, articulando União, Estados e municípios. O presidente destacou ainda a aprovação da lei que muda as regras para a escolha dos reitores das universidades federais, acabando com a lista tríplice e garantindo que o mais votado pela comunidade acadêmica seja escolhido para dirigir a instituição. Hugo Mota ressaltou a importância da criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, ampliando o acesso ao ensino técnico e superior da região Nordeste.
Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Um projeto em discussão na Câmara dos Deputados torna obrigatório o fornecimento de alimentação ao empregado doméstico. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta. Para que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa se alimentar. Hoje nós não temos nenhuma legislação, nem a CLT prevê esse tipo de alimentação in natura ou via ticket ou algum fornecimento de vale-refeição. E isso escancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalhador dentro da sua casa. Como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento. Érica Hilton lembrou que desde 2006, uma lei passou a proibir ao empregador doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. O acesso universal à água potável e ao saneamento está incluído entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Além de projetos para garantir esse direito, o Congresso Nacional aprovou em 2020 o Marco Legal do Saneamento, legislação que divide opiniões. Acompanhe na reportagem especial de Cid Queiroz. Reportagem especial. O novo marco do saneamento estabeleceu contratos para prestação de serviços públicos que comprometem as concessionárias com metas de universalização do acesso da população à água potável e à coleta e tratamento de esgoto. Eu sou o Cid Queiroz e nessa reportagem especial em 2 capítulos mostro a preocupação com a qualidade da água em vários níveis. O acesso universal à água potável e ao saneamento básico para todos é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. O Brasil ainda luta para alcançar essa meta. Há 2 anos, a deputada mineira Duda Salabert, do PDT, denunciava a falta de acesso de milhares de estudantes brasileiros à água potável. Mais que 1 milhão de estudantes brasileiros sem acesso à água potável nas escolas. Esse dado foi trazido semana passada pelo Censo Escolar, que trouxe outros números alarmantes. Dentre eles, o fato de que, infelizmente, aumentou no Brasil o número de escolas sem água. Por exemplo, em Minas Gerais, em 2022, havia 133 escolas sem água potável. Em 2023, esse número aumentou para 144. No final do ano passado, o projeto de iniciativa da deputada, que garante acesso à água potável e saneamento básico nas escolas públicas, virou lei. E este ano, o plenário da Câmara aprovou ainda projeto que amplia o financiamento de ações contra a estiagem, como a Operação Carro-Pipa, programa do governo federal que leva água potável para consumo humano em regiões afetadas pela seca. Mas a grande virada de chave veio com a aprovação pelo Congresso, em 2020, do novo Marco Legal do Saneamento.
A lei previu que os contratos de prestação dos serviços de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 2033. A partir daí, foram formados blocos de leilões para concessão ou parcerias público-privadas para prestação de serviços públicos de distribuição de água potável, bem como de coleta e tratamento de esgotos. Segundo a consultora técnica da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, Carol Marques, houve um grande aumento de investimentos no setor. Para os municípios que têm essas metas em contrato, seja com as empresas privadas que ganharam esses leilões de concessão, seja com as companhias estaduais que fizeram essa comprovação de capacidade econômico-financeira, a gente vê 71% de aumento no investimento em água e 77% de aumento no investimento em esgoto. É uma transformação real que vem acontecendo no setor. O novo marco do saneamento também previu a regionalização, permitindo o agrupamento de municípios grandes, de maior renda, com municípios menores, cuja população se beneficia da tarifa social e que teriam mais dificuldades para realizar investimentos em saneamento. A regionalização faz o quê? Ela coloca juntos esses municípios e faz com que as empresas trabalhem com um subsídio cruzado, ou seja, eu arrecado a tarifa nesse município que tem maior receita e banco os investimentos nos municípios com menor receita, para garantir que esse saneamento alcance a todos. Maiores investimentos em saneamento ampliam o acesso da população à água. E por que o tratamento de esgoto está tão relacionado à qualidade da água? Hoje no Brasil a gente tem 110 mil quilômetros de rios cuja qualidade da água está comprometida por excesso de carga orgânica. Isso está muito relacionado a quê? A ausência de tratamento de esgoto no Brasil. Hoje só 52% do esgoto gerado é tratado. Isso faz com que esse esgoto bruto caia nos rios e comprometa a qualidade da água. Desses 110 mil quilômetros de rios cuja qualidade está comprometida, 83 mil a gente não pode captar para abastecer a população. Não há tratamento que dê jeito nessa água. Outros 23 mil a gente até consegue captar, mas precisa de tratamento avançado, um tratamento mais caro, que exige mais insumos. Já o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado paulista Nilton Tato, do PT, acha que o modelo aprovado dificulta o cumprimento dessa meta de atendimento de 99% da população com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 2033. Mas nós temos ainda quase um terço da população sem esgoto e sem o sistema, tá? Acho muito difícil se a gente, por mais que a gente tenha hoje a volta de investimentos, né, para saneamento por parte do governo do Brasil, a lógica que está sendo caminhada de privatização, né, em vários estados do sistema, né, de tratamento de esgoto, e eu estou falando porque a responsabilidade é do município. O município às vezes não tem estrutura, então você tem as empresas estaduais, elas estão em processo de privatização. Para Nilton Tato, a privatização do setor ameaça o atendimento das regiões remotas e das populações mais vulneráveis. E quando privatiza, evidentemente que a principal meta é o lucro da empresa e não a universalização, o atendimento. E aí nós temos um risco muito grande, porque a gente perde uma lógica que tinha, um sistema que a gente tinha, que era a quem tem mais ajudava para poder levar o saneamento para quem tem menos. Eu falo, e aí você tem comunidades carentes ou comunidades rurais, né? Enfim. O coordenador da Frente Ambientalista lembra que a questão do acesso à água depende também da proteção de nossas florestas. Mas saneamento e água, ela também não é só infraestrutura. Tá? Ela é também a produção de água. E aí, nesse aspecto da produção de água,
nós precisamos cuidar das florestas, dos lugares onde se produz água, principalmente as áreas de preservação permanente. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem um esforço agora do governo do Brasil, né, que compromisso inclusive na agenda do clima, de restaurar, né, 12 milhões de hectares, aí estou falando de área de preservação permanente, reserva legal, tá, que são fundamentais para proteger a água, para a produção de água, como também fazer a nossa parte no debate das mudanças climáticas, que a gente já começa a sofrer efeitos em algumas regiões, mudando o regime de chuva, então, com secas, né, então vai começar cada vez mais a ter crise hídrica. Essa reportagem faz parte de uma série em 2 capítulos sobre a qualidade da água e a necessidade de preservação dos recursos hídricos. Eu, Cid Queiroz, sou o responsável pelas entrevistas e pelo texto, a edição é de Cláudio Ferreira e os trabalhos técnicos são de Nilton Gomes. Todo esse conteúdo está disponível no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. Reportagem especial. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Ótimo dia para você. Até lá. Câmara é notícia.